Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de segunda-feira, hoje dia 6 de maio, e os destaques de hoje não poderiam ser outros. São quase todos relacionados às forças da natureza que abruptamente atingiram aqui a Serra Gaúcha. Esse é o Jornal Últimas Notícias, apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, pessoal, a gente sempre inicia o Jornal Últimas Notícias falando de política e hoje não vai ser diferente. Falaremos aí do auxílio prometido por Lula. Quando ele veio aqui ao Rio Grande do Sul, ele disse que não faltaria auxílio no resgate das pessoas, na questão da água, dos alimentos. Ele providenciaria tudo isso. E hoje um secretário dele divulgou, que vai destinar aí R$1 bilhão, vai destinar R$1 bilhão aí para reconstruir aí as estradas, mas vai destinar, Tomara que sim. Deus olhe para cima e que esse pessoal pense em nós aqui no Sul também. Bom, então ouvimos aí do prefeito sobre esse auxílio, o prefeito aqui de Bento Gonçalves, gestor aqui de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Ele disse que cansou de esperar os helicópteros federais aí que Lula havia prometido para os resgates, pois as aeronaves que vieram em auxílio foram em sua maioria particulares. Sem contar aí que Bento Gonçalves foi uma das primeiras cidades a decretar essa calamidade pública, Uma das primeiras a precisar de auxílio, de ajuda, principalmente no salvamento de vidas. Porque o que interessa agora é salvar as vidas. Está quase no final aí de todos os salvamentos. Pelo menos é o que nós esperamos, Bom, em relação aí aos desmoronamentos nas encostas, eu acho que agora já deu aquela parada, O que tinha que cair de água caiu, agora só depois de quarta-feira, mas até lá esperamos aí que as forças de resgate aí, que foram, olha pessoal, quem foram as forças de resgate? O povo, Os jipeiros, o pessoal dos barcos, dos quadriciclos, dos jet skis. Sim, a Defesa Civil e os bombeiros, O Exército foi meio tímido nessa primeira parte do auxílio. Isso em relação ao que o Lula tinha prometido, E hoje, com essa tal de internet, nós podemos entender exatamente o que Lula prometeu quando veio ao Rio Grande do Sul. Fica marcado, Você falou e a internet é eterna. Sem contar que veio com o Lula uma comitiva lá de Brasília, Vieram autoridades dos três poderes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e mais alguns ministros, até Marina Lima estava aí, Marina Silva, Não colocaremos imagens, pois na última vez que nós colocamos imagens da fala do presidente nas redes sociais, nós fomos interpretados como fake news e excluíram a edição do jornal daquele dia. Mas é só você digitar aí no Dr. Google aí o pronunciamento do presidente, já aparece aí em todas as redes sociais aí no YouTube, no Facebook, Bom, eu tive muitas críticas nesse jornal por falar a verdade, mas mesmo assim eu não deixarei de expor a verdade a vocês sempre, pessoal, sempre. Bom, esse foi o bloco político, Vamos passar agora para os esportes. Pessoal, em relação aos esportes, temos que falar que a dupla Grenal, está em maus lençóis. É uma notícia complicada aí para a volta dos confrontos. Pois a Fraport é o que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, Ela cancelou todos os voos.
Esta comunicação que a Fraport faz, né, acontece para a aeronáutica de forma diária. Todos os dias, o aeroporto, né, diz para a aeronáutica e dá uma previsão do que está acontecendo. E até o momento a previsão é que os voos voltem a se normalizar só lá no dia 30 desse mês, no final do mês, né? Mas lembrando que isso é só uma previsão. Então, dia após dia, o Salgado Filho vai notificando a aeronáutica e, de repente, aí, vai saber, né? De repente, uma situação aí aconteça aí e possa voltar antes. Pois tudo está alagado, não tem condições aí de pouso, de decolagem. Isso causa uma indefinição muito grande ao futebol gaúcho. Pois o período de parada aí será de quase um mês, né? Hoje é dia 6, vai até o dia 30, mas isso é uma previsão, né? Então, será quase um mês de parada, né? A dupla Grenal aí, em relação às competições antes dessa parada aí, que já estava disputando, já estava complicado. O Internacional tinha programado aí 3 jogos em uma semana. Que coisa, né? E agora nem sei como é que vai ficar. Sem contar que se a água baixar nos campos... eu tenho umas imagens aí do Beira-Rio e da Arena. Dá uma olhada na Arena, ó. Os 2 campos estão submersos. Se a água baixar nos campos aí, ainda vai ter o problema aí do deslocamento, né? Das viagens aí. Não adianta só a água baixar aí nesses 2 estádios. Tem o deslocamento da galera que vem, da galera que vai. Muitos problemas a serem resolvidos pelos gestores da dupla Grenal. Existe uma solução, eu não sei se eles já estão cogitando essa solução, mas eu acho que se eles querem continuar, eles devem pensar nisso. Trocar de estado. Ir, sei lá, Santa Catarina, Paraná, para de lá alugar um campo e fazer as suas viagens dali e receber os seus oponentes ali em outro estado. Porque senão vai ser complicado, hein? Bom, pessoal, esse bloco esportivo, você sabe, tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, pessoal. A Natal Fitness, vocês têm que ter noção que fica ali ao ladinho do Shopping América. Você precisa presentear alguém com algum acessório esportivo? É um presente em forma de saúde, né? Então, vá até a Natal Fitness, lá você encontra aí vários acessórios esportivos aí para presentear quem você gosta, uma camiseta, sei lá, uma raquete de tênis, uma faixa para botar nas mãos, tudo que você precisa em acessórios esportivos tem lá na Natal Fitness. Passe lá e dê uma olhada lá. Bom, nesses dias de destruição, nós estamos analisando aí há muito tempo que as autoridades têm que cogitar em realocar essas localidades, essas cidades que foram drasticamente atingidas pelas catástrofes. Eu sei que é difícil, mas é uma situação caótica que requer medidas extremas. No primeiro sinal, em que foi em setembro, foi para nos avisarmos, para nós entendermos quão pequenos nós somos em relação ao nosso Criador, à natureza. Pois veio outra enchente depois para nos tornarmos mais
alertas, mais cascadura. E agora a natureza nos castiga com um golpe grandioso. Isso pede medidas diferentes daquela que vínhamos tomando até aqui. Então as autoridades aí que se liguem, né? Não é só na hora de vir pedir voto aí. Na hora de vocês tomarem uma decisão que beneficie a sociedade, aí precisa, né? Já foram várias mortes aqui, foram mais quase 200 pessoas resgatadas só aqui em Bento Gonçalves. Bom, uma notícia que também não tem a ver aí, tem a ver também com a tragédia, mas não tanto. Foi identificado aí, deixa eu botar a imagem dele aí, ó. Foi identificado como Rodrigo da Silva do Nascimento, de 29 anos, a vítima, 14ª vítima de homicídio registrado aqui em Bento Gonçalves. O rapaz foi morto a facadas na noite de ontem no bairro Tancredo Neves, após uma discussão com o companheiro da avó, um homem de 63 anos. E de acordo com as informações, o crime ocorreu em uma residência na rua Adelaide Basso Pasquale, por volta das 22 horas, quando Nascimento, após ingerir bebida alcoólica, teria iniciado a discussão entre os dois. O desentendimento rapidamente escalou aí para a luta corporal, culminando aí no companheiro da avó desferindo aí golpes de faca contra Nascimento. Um dos golpes atingiu o jovem na região do tórax, causando hemorragia interna, que resultou na sua morte. Ainda de acordo com informações, a vítima estava abrigada na casa da avó em razão dos deslizamentos de terra que estão aí em toda a cidade. Após o crime, o suspeito da autoria permaneceu no local. Ele foi preso em flagrante pela brigada e encaminhado à delegacia de pronto atendimento para o registro da ocorrência e, posteriormente, ele foi direcionado à penitenciária estadual do município. Vamos a um pequeno comercial aí da Harmony e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esses são os patrocinadores do jornal Últimas Notícias, Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Vamos abordar então que essa crise, né, diante dessas enchentes que assolaram a capital gaúcha aí, a arena foi saqueada, tá? Eu nem falei no bloco esportivo aí, porque eu queria ter esse papo com mais integridade com vocês. A arena foi saqueada, Você viu ali, teve enchente lá. Eu nem sei se é essa palavra a ser usada, pois alguns maus elementos não vê a dimensão dessa crise, a dimensão do problema que estamos enfrentando. Não sei se você lembra, há vários anos em Nova York, passou por uma dificuldade assim. E lá, para ajudar, os taxistas faziam as corridas de graça para ajudar a população. Aqui no Brasil, quando um caminhão tomba na BR, a primeira situação é da comunidade saquear o veículo. Não estou falando de todos, mas antes mesmo de prestar ajuda para o motorista, em alguns locais, a situação que a gente pode conferir, presenciar aí nas telas de televisão, é que existe um saque. É claro que existe outra parcela da população que quer ajudar, como estes heróis que estão ajudando no resgate das pessoas em dificuldade que nós estamos presenciando aí. Então, um desses casos aqui em Bento Gonçalves, quando começou a cair as barreiras, eu quero salientar que eu estou falando aqui de experiência própria. Quando começou a cair as barreiras aqui, que nós ficamos ilhados em Bento Gonçalves, qual foi a primeira atitude de alguns motoristas? Encher o tanque, pois vai faltar combustível.
E por esse motivo se formou filas nos postos de gasolina. Depois houve um pequeno desabastecimento. E quando eu fui abastecer, meu automóvel, 2 dias depois, porque eu não quis abastecer na hora. Em postos de gasolina, no posto que eu fui abastecer, ele vendia a gasolina a R$ 5,89. E quando eu abasteci nesse outro dia, nesse segundo dia de desabastecimento, estava R$ 5,99. 10 centavos acima do preço normal por litro. É claro que o aumento pode ter sido por outros motivos. Pelo frete ter aumentado em razão do caminhão ter pegado algumas rotas diferentes, alternativas ou coisa parecida. Mas houve sim um aumento nos preços dos combustíveis. Naquele posto que eu queria comentar, né? É complicado. A população devia usar o combustível de forma consciente. Somente o necessário para passar alguns dias, né? Pois não é hora de viajar. E deixar o combustível para as equipes de emergência, ambulância, bombeiros, polícia. Mas a ganância trouxe mais essa crise. Eu mesmo não procurei sair de casa de automóvel. O máximo que eu pude, eu não saía de automóvel para que as equipes de emergência pudessem ter um pouco mais de combustível. Sempre lembrando que o ponto é a logística, pessoal. E logo entre hoje e amanhã, acredito que a galera termine aí os resgates e começarão a desobstruir as vias para que chegue até o município combustíveis, alimentos. Vai ser bem interessante, né? E não vai demorar muito. O governo já, os pedágios Free Flow e na Freeway, né, no ponto ali de Porto Alegre ao litoral, que deve ter uns 2 ou 3 pedágios, eles estão com cancelas livres e o Free Flow também não está cobrando. Mas mesmo assim o bloqueio continua total e parcial em 116 locais do Rio Grande do Sul. E o aeroporto, como eu falei no bloco esportivo, né, continua fechado mais ou menos até o dia 30 de maio, tá? Bom, vamos tirar aí a minha imagem da frente para botar a imagem de fundo mais ampliada, né? Essa imagem de fundo se refere à 16ª Coordenadoria de Ensino, pois as aulas da rede pública serão decididas hoje à tarde ou quando elas começarão. E por razões diferenciadas, cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul vão ter os seus parâmetros para voltar às aulas, pois nem todos foram atingidos com a mesma intensidade, nem todos os municípios, então cada um acho que vai ter o seu parâmetro para voltar. Alguns municípios até voltam amanhã. Amanhã volta São Borja, Juí, Osório, mas aqui na Serra Gaúcha eles terão dias diferentes, pois de acordo com as informações do próprio Ministério, 2.338 escolas estaduais estão paralisadas em 230 municípios atingidos. Que coisa, né? Voltamos então amanhã com mais um Jornal Últimas Notícias para vocês. Um grande abraço, espero que tenhamos notícias melhores amanhã. Até lá, valeu!